Bem-vindas, bem-vindos. Na atividade de hoje, a ideia é discutir alguns exercícios, tá? Da lista 2, principalmente. Acho que nós até conversamos sobre alguns nas aulas assíncronas. Então, discutiremos esses exercícios hoje, tá? Primeiro, o que o exercício pedia para calcular a soma desses vetores, tá? Ou seja, aqui tem 3 vetores. Este vetor, o dA, na verdade é um representante do vetor, né? Aqui você tem um dA, um representante do vetor, este representante e este daqui. Ou seja, então tem 3 vetores com esses 3 representantes. O que ele está pedindo é calcular a soma desses vetores. Então, a primeira observação que nós fazemos é que essa figura é um hexágono regular e que este segmento é paralelo a este, tá? E paralelo a este também. E usando um pouquinho de trigonometria, se este cara aqui mede L, ou seja, se o lado do hexágono regular é L, este comprimento é L sobre 2, metade deste daqui. Para praticar isso acho que é relativamente simples, é observar que aqui é um triângulo isósceles e você passou daqui a uma altura, né, para o triângulo isósceles, em particular uma bissetriz do triângulo. Então aqui mede 60 e aqui mede 30, tá? E aí usa trigonometria para cosseno, por exemplo, para concluir que esse cara aqui mede L sobre 2, sendo que aqui L é o lado do hexágono. Ok? Vamos lá, ou seja, se esse cara aqui mede L, você já tem um comprimento do lado dividido por 2, então quando somarmos com este outro vetor, teremos o comprimento L. Okay? Então, este vetor, chama aqui de F', vai? E C', ou seja, a soma do vetor F' mais o vetor C', é um vetor que é paralelo ao lado AB, ok? Tem comprimento L, porque aqui media L sobre 2, aqui L sobre 2, então o comprimento é L, já soma desse com outro representante aqui, L sobre 2, e tem a mesma direção, né, do AB. Então essa soma, um representante para este vetor é o vetor AB. Ok? Observando de novo, né? Este é paralelo a este, tem um comprimento metade desse, ou seja, o comprimento desse é metade deste, e tem a mesma direção, né? Mesmo sentido de AB. Tá? Então, um representante para essa soma desses dois é o segmento AB. E agora, quando somarmos DA mais AB, lembra, queremos somar esse, depois mais este. Tá? Então, agora somando logo, seja o comprimento não, né? Quem seria esse vetor, né? Que é o exercício que está pedindo. F, este vetor mais esse e mais esse, mais C', agora mais DA, né? Por essa justificativa, isso seria AB mais DA. Ok? E lembrando, soma de vetores, então ela é comutativa, então poderíamos trocar aqui, né? A mais AB. Ok? Pode trocar a ordem. E fazendo as continhas, ou seja, seria então de DA, de D até A, depois de A até B, que é o que estamos calculando lá. Ou seja, é o vetor, um representante para essa soma é o segmento DB, tá? Nós definimos isso quando falamos de soma, né? Então saímos aqui DA,
do D até o A, depois do A até o B, ou seja, um representante para essa soma é o DB. Então esse cara aqui seria DB. Então, ou seja, então a soma desses três vetores é DB. Ok? Então é uma solução para este exercício. Tem várias maneiras de se fazer, né? Tu poderia pensar que, por exemplo, o F é o E até o ponto médio aqui do segmento D'. E depois o C', um representante seria D', D. Então você estaria olhando isso. E até D, depois mais D, A. Ou seja, seria a soma do segmento dos vetores ED mais DA, ou seja, que daria EA. Mas deu diferente, né? Não. Ou seja, o segmento EA é também um representante para esse vetor, tá? Ele tem o mesmo comprimento de DB, é paralelo e tem o mesmo sentido, tá? Você poderia escrever ele aqui como DB ou no final, dependendo da maneira que você fez, só observar aqui, né? Pode ser que alguém fez diferente. Então, DB é igual ao EA, desculpa. Ok? Então, teria duas maneiras, né? Uma, acabamos fazendo um pouquinho com mais detalhe, mas a segunda seria isso, né? Esse representante, você escolhe um representante para esse vetor, você escolhe com início em E. E depois um representante para este, você escolhe com início em D' aqui. Então ficaria ED, ou seja, este mais esse, seria, um representante seria ED. Aí depois mais DA, ou seja, é o vetor EA. Ok? Tudo bem, esse seria o primeiro. Vamos para o próximo. Eu vou parar o vídeo para não perder tempo e vou refazer a figura e aí voltamos, tá? Continuando, esse seria o exercício 8 da lista 2, letra C, tá? De novo, é a mesma brincadeira do primeiro, ou seja, calcular a soma, representar a soma desses três vetores, tá? Então, vamos lá, ou seja, os vetores são o FB, ele quer saber isso, né? FB mais FD mais FD mais CO. Podemos escrever aqui, vai. Vamos lá, então temos que calcular essa soma desses três vetores. A ideia é trocar, ou seja, escolher outros representantes para esses vetores e usar a definição que tínhamos apresentado, que discutimos sobre soma de vetores. Vamos lá, então, por exemplo, né, vamos começar com FB, vai. Então, FB mais CO, note que CO, um representante para esse vetor pode ser o segmento orientado BA, tá? Ele é paralelo, tem o mesmo sentido, tem o mesmo comprimento. Lembrando aqui que estamos no hexágono regular. Então, um representante para CO é justamente o vetor BA, tá? Então, podemos trocar e usar a propriedade comutativa aqui para trocar, tá? Essa soma. Então, ficaríamos assim com essa soma mais cara aqui de W, vai? Então, W seria, no lugar de FB, manteríamos. Só trocaríamos aqui, tá? Então, ficaria CO mais FD. Agora, esse, como já dito, né? Vou fazer uma vez só todo o detalhe. Então, de C até O, você pode trocar por BA. Aqui ficaria BA. Ok? Já justificamos, né? Mesmo
mesmo comprimento, mesma direção, porque eles são paralelos, e mesmo sentido. Então podemos trocar aqui, mais FD. Agora, este vetor, um representante para essa soma, é quem? Você saiu FB mais BA, ou seja, é o FA. Ok? Então aqui seria FA. Essa soma aqui, mais FD aqui, ó. E a observação agora é a seguinte, ou seja, o FA, um representante para o FA seria o com início em D, porque quer calcular o FD, né? Mais esse segmento, mais esse vetor. Então, o FA ele é paralelo ao DC, tem a mesma direção, ok? E mesmo comprimento. Tem o mesmo comprimento, são paralelos e tem o mesmo sentido. Então podemos trocar o segmento, o representante de FA aqui. Então este vetor podemos escolher como representante o segmento orientado DC. Então no lugar de FD, no lugar de FA, podemos tomar como representante o DC, né? Então aqui ficaria DC mais FD. E aí, usando que é comutativa, então aqui ficaria FD mais DC. Daí estamos saindo de F, indo até D, depois de D até C. Ou seja, esse cara aqui é o FC. Ok? Então W, quem que é? Um representante para W, ou seja, para a soma desses três vetores, este e este, né? É o FC. Ok? Isso. O outro representante que poderíamos escolher poderia ser quem? Por exemplo, aqui é a 2 vezes AB, por exemplo, também, né? FC. Isso. 2 vezes AB ou 2 vezes ED, tá? Seria outros representantes para FC. Ou seja, este. Então, só para brincar, então note que o FC, ou seja, talvez alguém chegou numa resposta desse tipo também, é 2 vezes AB. Ok? Ou 2 vezes ED, depende. Poderia chegar numa resposta desse tipo também. Tá bom? Muito bem. No próximo discutiremos outro tipo de exercício. Acho que tem uma lista até que conversamos de alguns. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Olá. Olá. Vamos lá, mais um. Penúltimo exercício. É o exercício 20. E o que ele pede? Para determinar x. Ou seja, sabendo que o vetor, um representante para esse vetor, que é o vetor cx, é exatamente essa expressão, tá? Então, gostaríamos de encontrar quem que é o ponto x, de modo que esse cx seja um representante para esse vetor. Então, uma das maneiras que podemos proceder é calcular esse vetor aqui e depois utilizar, calcular este vetor e com este vetor pegar um representante com origem em C, tá? E aí descobrimos quem que é o x. Então vamos lá, ou seja, temos que entender essa expressão aqui. Então, considere vamos lá, menos 3u. Quem que seria menos 3u, né? Ou seja, é o u com sentido oposto ao de u, ou seja, menos 3u,
tem sentido oposto a U e 3 vezes seu comprimento, tá? Definimos isso quando definimos multiplicação de número real por um vetor. Então, este vetor, ele é paralelo a U, mas tem sentido oposto e comprimento 3 vezes de U. Então, um representante seria de C até esse ponto aqui, né? Seria 1, 2, 3, tá? Lembrando que aqui tem o mesmo comprimento, pelo fato de ser um hexágono regular. Mas para simplificar um pouquinho, poderíamos olhar menos 2U só. Então você tem menos 2U, depois mais o V. Ok? Então, para simplificar mais ainda, poderíamos olhar menos 2U mais 2 vezes o V. Então, para um representante para o U, menos 2U, seria BA, tá? Então, temos que menos 2U. Tem outras maneiras de fazer, tá? Mas vamos brincar aqui com essa. Então, menos 2U, ou seja, um representante para ele seria BA, tá? Então, menos 2U, um representante é o segmento orientado BA. Um representante para 2V, quem seria? Ou seja, é um vetor que tem o dobro do comprimento de V, né? Em mesma direção e sentido. Então seria, por exemplo, AD, tá? Então um representante para 2V, desculpa, AD. Então, esse cara aqui seria um representante, é o AD. Então logo, com essa brincadeira, temos que BA mais, seja, menos 2U mais 2V. Um representante para este com origem em B, vai até A, depois de A até D, né? Então, B até A, depois de A até D, ou seja, BD. Ok? Então, um representante para menos 2U mais 2V é BD. BD. Então, agora vamos já juntar um pouquinho isso. Então, logo Cx, podemos escrever assim, menos 2U. Vamos só copiar uma vez, depois separamos. Então, é menos 3U mais 2V mais 3,5 de W, tá? Então, trocando com essa expressão que já tínhamos encontrado, então você pode separar aqui, então ficaria menos U, menos 2U. Lembrem, né? Ou seja, juntar isso volta para o menos 3U, tá? Então, mais 2V. E já entendendo que essa expressão, então aqui repetimos, tá aqui, tá? Esse daqui tá aqui. E aqui também podemos quebrar, né? Esse daqui seria o que? É W mais W sobre 2. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Mais meio W. Nossa, né? Se juntar tudo isso, de novo volta para essa expressão, tá? Aqui menos 3U, 2V e 1 com mais meio, 3 meios. Agora o legal é que essa expressão aqui, já temos uma cara para ele, que é o BD. Então ficaria menos U mais BD mais o W mais meio W.
Vamos lá agora. Então ficaria menos U mais. Agora BD, olhando aqui na figura, então é BD, estamos chamando BD mais W. Então note que eles são paralelos, seja BD, seja esse vetor, seja o vetor B, o representante é BD e EA, são paralelos, têm o mesmo comprimento, mas tem sentido oposto. Tá? Então, na hora que somarmos BD mais EA, isso vai dar vetor nulo. Então, essa expressão aqui é igual ao vetor nulo. Então, ficaríamos com tudo isso só com menos U mais meio W. Então, no fundo, ou seja, aqui temos que calcular isso daqui, mas agora o que eu faço, né? Um coube aqui, então daqui viemos para cá. Então já tínhamos chegado aqui Cx, fazendo essas brincadeiras, é essa expressão, tá? Então Cx, pode ser aqui mesmo, né? Então Cx é quem? É menos U mais meio W. Menos U mais meio W. Mas agora é só olhar a figura ali e vamos ver quem que é Cx. Menos 1, ou seja, sai de C até este ponto. E aí meio W, ou seja, é um vetor que tem a mesma direção, sentido W, mas o comprimento é metade do W, tá? Então, podemos escolher como representante aqui, este daqui, né? Metade dele, então escolheremos esse. Então, aqui é um meio W, tá? Note que esse vetor tem o comprimento metade desse, né? Tem a mesma direção, são paralelos, tem o mesmo sentido. Então este cara aqui é um representante para meio W, tá? Então menos U sai daqui de C, vem para cá, depois meio W nessa direção. Ou seja, é o segmento CB. Então Cx é igual a CB. E daí definição de vetor, ou seja, o x tem que ser igual a b, né? Então logo, acho que fizemos até um exercício disso. Então logo, x é igual a b. Claro, tem outras maneiras de você fazer, mas essa seria uma. E então pronto. Quem que é o ponto x é o ponto b. Tudo bem, tem mais um exercício que vamos discutir. Vou apagar o quadro, logo voltamos. Vamos lá, pessoal. O último exercício e o exercício 18 da lista 2, tá? Vamos lá, o que ele pede? Eu não escrevi o enunciado inteiro aqui, mas vou tentar explicar. Ele começa com dois segmentos AC e BD, dois segmentos quaisquer. M é o ponto médio e N é o ponto médio desse segmento. E ele considera esse vetor aqui, ou seja, o vetor AB mais AD, CB mais CD. E o que ele pede para mostrar é que o X, ou seja, quando você somar tudo isso é paralelo ao segmento, ao vetor MN, ok? É legalzinho o exercício. Então vamos lá, ou seja, lembrar como é que a gente mostra isso, ou seja, como é que mostra que o X é paralelo ao MN. Então uma das maneiras é mostrar que o X é um múltiplo do MN, ou seja, X é um múltiplo de MN, consequentemente eles têm a mesma direção, ou seja, são paralelos, tá? Então o truque é isso, ou seja, mostrar que MN ou que o X é múltiplo um do outro. Bom, como é que podemos fazer? Ou seja, a gente temos a expressão aqui de x, então o truque vai ser o quê? Fazer aparecer o vetor mn nessa parcela de soma, tá? Então, por exemplo, aqui o AB, ou seja, nós temos o vetor AB,
E o AD? Vamos fazer o AB primeiro, depois explica como é que faz o AD. Então o que seria? Escrever uma expressão para o próprio vetor, mas de modo que o vetor mn apareça nessa expressão, tá? Então uma das maneiras seria essa, ou seja, olhamos o vetor AM, depois mn e depois nb. Isso é exatamente o vetor AB, tá? Então esse é o truque, trocar o AB por essa expressão AM mais MN NB. Okay? E fazer isso para cada um. Depois temos o AD, mesmo truque, né? Vamos até o AM, MN, depois NB. E mesma coisa para o C. E vamos brincar ali para ver que expressão que encontramos. Então vamos lá, ou seja, o AB podemos escrever dessa maneira, né? AB, quem que é? É o vetor AM mais MN mais MN mais NB, né? Fato, né? Sai de A, M, N, B. Ou seja, esse é o vetor AB. Fazemos a mesma brincadeira para os outros, né? Então, AD aqui. Podemos escrever da maneira AM mais MN mais NB. ND, desculpa. Finalmente, agora para C, né? Então, CB. Então, agora, este vetor aqui, também escrevemos dessa maneira, né? Escrevemos AM, MN, depois ND. E agora para o C, CB, CB é esse cara aqui, né? Então, de novo, C até M, M até N, depois N até B. Então, CB, podemos escrever da maneira CM mais MN mais NB. E mesma brincadeira para o CD, que é o último. Então ficaria CM mais MN mais ND. Okay? Então somando cada lado aí dessas igualdades, então somando cada lado da igualdade, igualdade acima, vamos ficar com o seguinte vetor, ou seja, somando tudo isso, é o próprio x que tínhamos começado. Então aqui pega x do lado direito. Aqui aparece 4 vezes mn, né? Então já vamos colocar essa parcela aqui, 4mn. E vamos observar o seguinte, ou seja, então aqui essa expressão já consideramos. Aqui apareceria 2 vezes AM, mas aqui aparece CM, tá? E usando aqui o M ponto médio, note que o AM, então este vetor, ou seja, AM, é igual a MC, e por sua vez, então, CM é o oposto a AM, tá? Então note que AM e CM têm sentido opostos, né? Então, AM e CM são vetores que têm sentido oposto, mesmo comprimento, mesmo comprimento, mesma direção e sentido oposto. Então, quando somarmos, seja AM mais CM,
um representante poderia ser MA, isso dá o vetor nulo, tá? Então, quando somarmos a M com CM, isso é o vetor nulo. Então, aqui no caso, este AM CM se cancelariam, AM CM também cancelariam. Mesma brincadeira para NB e ND, né? Então, NB é este vetor. E teríamos agora aqui o ND, né? Então, vetores paralelos, mesmo comprimento, mas sentido oposto. Então, quando somarmos os dois, dá o vetor nulo. Então, ND, MB, NB é zero, é o vetor nulo, NB mais ND é o vetor nulo. Ou seja, desse lado direito sobra só 4 vezes MN. Então, somando cada lado a igualdade, mantemos. Aqui é o que iríamos mostrar, né? Então, logo x é paralelo a MN. É paralelo a MN. Então, note que então temos, né, essa igualdade, pois AM mais CM é zero, é o vetor nulo. E também NB mais ND é o vetor nulo. Okay? Então, isso, né? É o que eu queria mostrar. Logo, x é paralelo. Por que ele é paralelo a MN? Que você mostrou que o x é um múltiplo de MN, tá? Então, ele tem a mesma direção. Tem 4 vezes com menos de MN. Inclusive, aqui já sai qual que é o comprimento do x, né? 4 vezes o comprimento de MN. Tem a mesma direção, inclusive, de MN. Desculpa, tem a mesma direção porque é múltiplo, né? E tem o mesmo sentido de MN, tá? Então, tem mais informações do que só que ele é paralelo. Mas, em particular, ele é paralelo porque ele é múltiplo, tá bom? Muito bem. Então, a ideia do vídeo é justamente essa, ou seja, dar algumas ideias de exercícios que estão na lista, tá? E nas atividades ao vivo, faremos mais exercícios aí conforme tiver dúvidas, tá bom? Então, até mais, valeu, obrigado.